Olá, pessoal! Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que está em todo lugar: energia térmica e termodinâmica. São os princípios que explicam desde uma xícara de café quentinha até o motor de um foguete. Se preparem, porque o mundo ao nosso redor vai fazer muito mais sentido depois de hoje. E aí, já pararam para pensar nisso? O que um café quente e o motor de um carro podem ter em comum? Parece uma pergunta meio maluca, né? Um esquenta o nosso dia, o outro leva a gente para todo canto. Mas a resposta, acreditem, está toda na forma como a energia se move e se transforma. E é exatamente isso que a gente vai desvendar juntos. Então, esse aqui é o nosso mapa da conversa de hoje. A gente começa entendendo o que é energia térmica, depois diferenciar calor e trabalho, aprende o que é um sistema e como classificar os diferentes tipos, e no final a gente amarra tudo num resumo. Vamos lá? Certo. Nosso primeiro passo. Para entender a energia térmica, a gente precisa pensar pequeno. Mas bem pequeno mesmo, sabe? No nível dos átomos e das moléculas. São as pecinhas que formam tudo que existe. E o segredo está na agitação constante delas. E aqui está a definição que a gente precisa guardar. Energia térmica é, no fundo, a energia do movimento. É só imaginar que dentro de qualquer objeto existem bilhões e bilhões de partículas minúsculas se mexendo, vibrando, girando sem parar, de forma bem caótica. A soma de toda essa energia de movimento, essa energia cinética microscópica, é o que a gente chama de energia térmica. E olha que legal, a relação é super direta e fácil de entender. Sabe a temperatura que a gente mede com um termômetro? Ela nada mais é do que um jeito de enxergar essa agitação toda lá no nível microscópico. Se as partículas estão mais agitadas, o corpo fica mais quente. Se elas dão uma acalmada, o corpo esfria. Simples assim. E o mais interessante é que essa tal agitação não é uma coisa só. As partículas podem se mover de várias formas. Elas podem ir de um lado para o outro, que é o que a gente chama de translação, podem girar em torno delas mesmas, tipo um peão, que é a rotação, e quando elas estão ligadas umas nas outras, formando moléculas, elas podem vibrar, que nem as cordas de um violão. A energia térmica é a soma de tudo isso. Ok, então a gente já entendeu a energia que um corpo tem. Mas e quando essa energia passa de um lugar para o outro? Em termodinâmica, basicamente só existem duas formas de transferir energia: por calor ou por trabalho. E entender a diferença entre os dois é fundamental. E esse slide resume a grande diferença. Pensa no calor, que a gente representa pela letra Q, como uma energia que flui sozinha do que está quente para o que está frio. É um processo meio bagunçado, sabe? Uma partícula agitada bate na vizinha, que bate na outra, é desordenado. Já o trabalho, o W, é outra história. É uma transferência de energia organizada, tipo a força de um pistão que empurra um gás. É uma coisa que a gente consegue ver e é bem ordenada. E essa frase aqui, nossa, ela resume a ideia de um jeito perfeito. Imagina o calor como uma multidão correndo para todos os lados sem direção. Agora pensa no trabalho como um batalhão marchando, todo mundo junto na mesma direção. Nos dois casos tem energia se movendo, mas o jeito como ela se move é totalmente diferente. Um é caos, o outro é ordem. Para isso ficar bem claro, vamos pegar um exemplo. Imagina um cilindro com gás e um pistão. Se a gente esquenta o cilindro por baixo, as partículas da parede quente começam a bater nas partículas do gás, transferindo energia de um jeito todo aleatório. Isso é calor. Agora, se esse gás aquecido se expande e empurra o pistão para cima, ele está realizando o trabalho. A energia desordenada do calor foi convertida num movimento organizado, que é o trabalho. É exatamente assim que funciona o motor do carro da nossa primeira pergunta. Bom, para a gente poder analisar essas trocas de energia de um jeito científico, a gente precisa primeiro deixar bem claro o que exatamente estamos estudando. E é aí que entra o conceito de sistema termodinâmico. É mais simples do que parece, olha só. O sistema é o nosso foco, aquilo que a gente quer estudar. Por exemplo, o café dentro da xícara. A vizinhança é todo o resto, tipo o ar da sala, a mesa, tudo que não é o café. E a fronteira é o que separa os dois, ou seja, as paredes da xícara. Definir isso é sempre o primeiro passo. Agora que a gente já sabe definir o sistema, bora ver como eles são classificados. E essa classificação depende basicamente do que a fronteira do sistema deixa passar: matéria e energia. E essa tabelinha aqui é uma mão na roda. Olha só, basicamente temos três tipos: o sistema aberto, que troca tudo matéria e energia, o fechado, que só troca energia, e o isolado, que na teoria não troca nada. Vamos ver um exemplo de cada um para ficar mais claro. Começando pelo sistema aberto. Ele é o mais comum no nosso dia a dia. Pensa nele como uma casa com a porta e as janelas abertas. Entra e sai gente, entra e sai vento, ou seja,
tanto matéria quanto energia podem atravessar as fronteiras dele livremente. Uma panela de água fervendo é o exemplo clássico, né? O calor do fogão está entrando na panela. Isso é troca de energia. E o vapor de água está saindo da panela e indo para o ar. Isso é troca de matéria. É um sistema aberto perfeito. Agora, o sistema fechado. Aqui, a fronteira é como se fosse uma parede de vidro. Impede que a matéria entre ou saia. A quantidade de coisa lá dentro não muda, mas a energia, na forma de calor, por exemplo, ainda consegue passar através dessa parede. Um ótimo exemplo do dia a dia. Uma garrafa de água bem fechada dentro da geladeira. A água vai esfriar, ou seja, ela está trocando energia, calor, com o ar da geladeira. Mas a quantidade de água dentro da garrafa continua exatamente a mesma. Isso é um sistema fechado. E por último, temos o sistema isolado. Esse aqui é o mais restrito de todos, é quase um conceito ideal. A fronteira dele seria como uma super fortaleza, que não deixa entrar nem sair absolutamente nada, nem matéria, nem energia. Na vida real, é quase impossível ter um sistema 100% isolado, mas uma boa garrafa térmica chega bem perto. Ela foi projetada para diminuir ao máximo a troca de calor com o ambiente. Por isso ela consegue manter o café quente por horas, sem deixar nada entrar ou sair. É a nossa melhor aproximação. Ufa! Vemos bastante coisa, né? Então, para garantir que tudo ficou bem guardado na cabeça, vamos fazer aquela recapitulação rápida dos pontos mais importantes. Então vamos lá, para fechar. Energia térmica é a bagunça organizada das partículas lá dentro de um corpo. Calor e trabalho são as formas de passar energia para dentro ou para fora, sendo que o calor é desordenado e o trabalho é organizado. E dependendo do que o sistema troca com a vizinhança, ele pode ser aberto, fechado ou isolado. Com esses pilares, dá para entender todo o resto da termodinâmica. E para terminar, fica aí uma provocação. Uma geladeira faz uma coisa que parece meio mágica. Ela move o calor de dentro, que é frio, para fora, que é mais quente. Parece que vai contra tudo que a gente falou, né? Mas como será que os conceitos que a gente viu hoje explicam isso? Fica aí a reflexão. É a prova de que a termodinâmica está em tudo.